Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos então aí à aula de pivô. Eu quero te explicar o que é um pivô, gente. Um pivô é o cara aquele que vai definir se realmente vai ter a tendência ou não, tá? O pivô, tá? Muitos acham que um pivô é tudo isso aqui, ó. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Tudo que rompeu é um pivô. Nada disso. Negativo. Eu vou te mostrar agora na prática, que nem o Cebolinha, né? Na prática, tá? Um pivô, gente, é isso aqui. Pá, pá, pum. Isso aqui é um pivô. Um pivô não é isso aqui, ó. Ó, muitos interpretam esse cara aqui como pivô. Ah, rompeu aqui, Cris. Não, não rompeu. Ele voltou para dentro. Não é um pivô, entendeu? Daí agora aqui, ah, rompeu esse aqui, Cris. Agora sim a gente tem um pivô. Esse fundo é um pivô, mas esse topo não é um pivô, tá? O pivô, ele é aquele gatilho. É meio que um estilingue, sabe? O pivô é esse cara, tá? Então, ele faz aqui a armação do estilingue. Será que vai? Ah, não, não vai, não vai. Não vou matar aquele passarinho na estilingue, né? Deixa quieto, deixa ele viver mais um tempo, entendeu? Então, o pivô ele vai ser esse estilingue para dar o boom, tá? Para realmente confirmar a tendência para a gente no gráfico, no movimento, tá? Vai ter a trend nos falando que tem força na tendência e vai ter o pivô. E aí, juntando a trend e o pivô, a gente sabe que aquele pivô provavelmente vai ser rompido quando a trend está sincronizada. Tá? Quando ela não está sincronizada, se der um pivô, fica atento, tá? Fica atento que vai ser um pivô falso de repente, tá? De repente não, quase sempre, tá? Então o pivô ele é composto por uma perna de impulsão, uma perna de correção, que é o chamado pullback, tá? E tem uma perna de impulsão de novo, tá? Ou seja, essa próxima perna de impulsão tem que obrigatoriamente romper esse preço de nível maior que estava aqui, tá? Tinha um nível que é o do topo, né? Lembra de um topo e um fundo? O fundo está aqui e o topo está aqui. Então, esse cara, esse topinho, dentro do contexto de um pivô, ele é chamado de cabeça de pivô. Essa é uma cabeça de pivô de baixa. Aí vai ter o pivô de alta, né? No caso aqui. E aí vai ter o pivô de baixa. Aqui é o de alta, alta, né? PA. E aqui é o PV, pivô de venda, pivô de baixo no caso, PB, né? Tá? Vai ser isso aqui exatamente, ó. Pá, 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 pá. Tem que obrigatoriamente romper essa cabecinha do pivô, tá? Impulsão, correção, pullback, né? E aqui vem mais uma perna de impulsão, né? Normalmente ele replica a mesma perna, tem uns estudos que falam isso, né, e tal. E aí ele tem que romper, rompeu, tá? Mas isso, Cris, é um pivô? Realmente é um pivô? Você falou antes que tem que confirmar. Exatamente, tá? Você que está entendendo assim, tá? Tá realmente entendendo o que é um pivô, certo? Essa perna de impulsão, ela pode, tanto no movimento, né? Na movimentação do preço, pode fazer isso aqui eternamente e ficar fazendo lá em cima. Ou seja, o pivô já está confirmado. Não houve um reteste na região do rompimento do pivô. O que é a região do rompimento do pivô? É essa aqui, ó. Rompimento da cabeça do pivô. Tá? É essa região aqui, ó, que o preço pode vir aqui, ó, e parar aqui e voltar. Tá? Então é isso que a gente quer também. A gente quer isso aqui e a gente quer isso aqui. A gente não quer, ó, deixa eu limpar de novo. A gente não quer que o preço nesse pullback, que tudo que é retorno é pullback, tá? Ele volte para dentro. Aí cancela, esse cara não é mais pivô, não é mais pivô, tá? Então, quando ele volta para dentro, tá? Quando ele volta assim para dentro, a trend já está falando que não está sincronizada, tá? E a gente consegue perceber isso aqui no gráfico de movimento e lá no gráfico de pontos, tá? Então você precisa estudar. Cara, eu chuto assim uns 3, 4 meses para você pegar bem. É simples operacional, talvez você consiga pegar antes disso, mas ele é muito simples. Então o pivô é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o pivô. Agora um outro exemplo de venda de pivô, nossa, esse já não é o pivô, tá vendo? Que quando ele chega na região de decisão, é a região de decisão, né? Ele volta para dentro. Então não é um pivô, tá? Então a gente cancela isso. Mas a banda de Bollinger vai nos falar quais são os melhores pivôs, porque aqui, ó, pá, 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 pá. Digamos que essa aqui é uma banda, tá? E aqui tem o preço, ó. Ele veio e fez isso aqui, ó.
pá, pá. Aqui é o pivô, a gente bota a linha aquela, lembra? Não pode passar para baixo da linha, por isso que tem a linha, tá? E a gente não vai pensar em compra aqui, a gente vai pensar em compra a partir daqui de cima, tá? E aí a tendência, o trend vai estar confirmando, certo? Voltou na região de compra, lembra? Lá do módulo de gráfico de pontos, eu vou insistir com você. Lá no curso preparatório tem um módulo só de gráfico de pontos. Por favor, faça lá, para você entender quais são as regiões de compra, tá? E no gráfico de pontos eu vou explicar um pouquinho mais, mas cara, vai lá e faz para você ter um embasamento maior, tá? Quem estuda mais tem mais resultados, simples assim. É, como é que eu posso falar? É meritocracia o mercado financeiro. Quem faz mais, ganha mais. E quem faz só o básico, fica no 0 a 0. E quem não faz basicamente nada, que é tudo pronto, não vai ganhar dinheiro nesse negócio, tá? Então aqui, ó, pá, 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 pá. Agora, opa, falhou o topo e rompeu o fundo. Bah, cara, isso aqui é sensacional, tá? Ó, numa tendência de alta, lembra que eu comentei numa das aulas há pouco, tá? Rompeu o fundo, ó, e vai fazendo os fundos e vai fazendo os topos. O indicador vai marcando para nós, tá? Rompeu esse fundo aqui, já era, não tem mais compra, tá? Parou com a compra, certo? Então, qual que é o pivô definidor? Esse cara aqui. Exatamente esse cara aqui. Ah, poderia acontecer isso aqui, ó, volta, tá? E depois a volta de novo e aqui, confirmar. Então, aqui, ó, aqui a gente tem o pivô. A partir daqui de cima a gente compra, tá? Tudo isso vai ficar bem claro para você, tá? Fica bem tranquilo, tá? Então, isso aqui é um pivô, gente. Isso aqui é um pivô. Não tem muito mistério. Vamos pegar aqui, ó, e vamos entender qual que é o pivô, tá? Tudo para mim, eu acho que é um pivô, tá? Parte desse princípio. Tudo para mim eu acho que é um pivô, exceto quando já existiu um rompimento de um pivô, tá bom? E a confirmação. Por exemplo, digamos que a gente está, vamos botar mais para cá, essa linha. Botar mais para cá, vamos botar para outro dia. Botar para cá. Aqui a gente tem dois exemplos legais de rompimento de pivô, tá? De rompimento de pivô, que um tem confirmação e o outro pelo gráfico de linhas, né? E tem confirmação e outro não. O primeiro é esse cara aqui, ó. O primeiro é esse cara aqui, ó. Ó. É um baita de um pivô, né, gente? Tá? Mas ele não deixa de ser um fundo e um topo, que foi rompido, voltou, testou, ó. Passou para baixo da região, tá? Voltou. Agora aqui ele testa de novo. E aqui poderia ter dado uma venda. Aqui nessa movimentação de baixa poderia ter dado uma venda. Nessa movimentação de baixa ainda não, tá? Rompeu, voltou a testar, região de decisão. Ah, Cris, você falou que se ele voltar para dentro, ele não é mais considerado pivô. Mas calma, gente, tem que ter aqui, ó. Ele não pode romper esse topinho aqui também, tá? Dentro de um pivô não pode romper o topo. Se ele fosse para cima já era, tá? Então aqui, o mercado também não é muito bonitinho como a gente faz os desenhozinhos aqui, tá, meu querido? Você tem que saber ler bem o mercado. Isso é timing, isso é tempo de mercado que você precisa passar, tá? Aqui é o pivô e esse pivô, ó, ele é esse cara aqui todo, ó, tá? Pegar um alvo de Fibonacci num pivô assim é complicado, né, gente? Então, ele voltou à região de decisão, essa é a região de decisão, tá? E agora ele vai. Então, aqui provavelmente nessa pernada a gente poderia ter pego uma venda e aqui de novo ele volta a testar, tá? Só que quando ele faz isso eu não gosto, tanto é que ele reverte. E aí a gente tem a regra de coloração dos boxes, a gente vai pegar as entradas no gráfico de pontos e lá tem a regra de coloração que vai nos ajudar, né? Vai nos ajudar. Venda é só quando tá o box vermelho. A gente não vai fazer venda com box verde nem com box branco, tá? Então, esse foi um exemplo aqui, ó, de um pivô com confirmação. Agora a gente vai ter um outro pivô aqui, ó, ele veio, fez, rompeu. Então aqui, ó, quando ele rompe aqui, eu acredito que esse cara aqui é um pivô de alta. Só que daí ele vem e rompe para baixo. Daí eu já acredito que esse cara é um rompimento de pivô de baixa. Não rompeu, voltou para cima. Voltou lá para cima, ó, entenda a movimentação. Eu já boto a minha linha aqui. Ah, foi lá para baixo, rompeu a banda. Sempre quando rompe a banda, aí a gente vai definir o novo pivô, tá? Sempre assim, ó. Ó, vamos pegar aqui, ó, para cá. Não fez a jogatina que eu falo do pivô, ó. Pá, pá, pá. Ele tem que segurar na média da banda no máximo e voltar. Ele não fez isso. Ele continuou lá para cima, ó. Ele foi lá para cima. Então agora onde é que vai essa minha linha? Vai lá naquela cabeça daquele pivô, tá? Aqui. Opa, foi lá para baixo.
Só que ele fez essa puxadona lá para cima. Falhou esses fundos. A gente começa a ver fundos e topos ascendentes, ó. Ascendentes. Aqui estava descendente, fundos e topos ascendentes. Então isso facilita também, tá? Então como ele veio aqui para baixo, ó, como ele veio, eu botaria aqui embaixo realmente no momento do mercado eu colocaria aqui. Mas como ele já pegou e disparou lá para cima, ó, a linha branquinha disparou lá para cima, eu já entendo, eu afasto um pouco mais e eu vejo, opa, vamos tentar entender o movimento. Ó, pum, pum. Então, cadê o pivô realmente? Tá nesses topinhos aqui, ó. Então, eu boto minha ferramenta aqui e se o preço, nesse momento, ele estava aqui, voltasse para cá, já era, cancelaria esse pivô. Mas não, tá? Ele confirmou e provavelmente, pela porrada que deu aqui, a trend estava anunciando isso aqui. A trend já tinha entregado o movimento por aqui assim, tá? Então aqui deu algumas operações, aqui também deu, tá? Agora dentro de uma movimentação de alta, a gente está numa movimentação de alta com sentimento pensando, né, em comprar. Não pode romper fundo, não pode romper os fundos, ó. Daí a gente arrasta para cá. Não pode, não pode, rompeu, já era, tá? Já era. E daí esse fundo aqui a gente pode usar como um pivô. Olha lá onde é que ele bate, tá? Só que aqui ele já rompeu, tá? Aqui poderia ter dado uma venda também, ó. Uma venda, ó. Rompeu. Esse agora aqui para mim é o pivô de baixa, tá? Pum. Na verdade, exatamente, a gente tem que ensinar como se fosse no real, ó. Voltou, voltou. Rompeu aqui, ó. Quando ele rompe e fica na região de venda, a gente traça o pivô de volta, tá? Como eu faria? Eu estaria aqui com esse fundinho traçado. Só que no momento que eu começo a ler que tem topos e fundos descendentes, eu começo a entender que tem fraqueza na força. A trend também já vai falar isso para você. E aí quando ele faz esse rompimento, eu entendo que esse cara, né? O entendimento de pivô, gente, aí você vai ter que estudar bastante sobre isso, ó. Esse cara aqui é a cabeça do pivô, ó. Esse cara aqui é a cabeça do pivô de baixa, tá? Então, abaixo disso a gente tem vendas, tá? Vendas. E daí vai ter as regiões de venda, vai ter os gatilhos que eu vou te ensinar também. As regiões de venda e de compra estão lá no módulo de pontos, que estão lá no YouTube, cara, que eu acabei de falar para você, tá? Então, basicamente é isso, gente, tá? Aí agora aqui, ó, ele rompeu, ele veio e rasgou lá para cima. A gente bota a linha nesse topo aqui, porque o preço ele muito bem não poderia ter feito essa movimentação aqui para baixo. Digamos que ele viesse e fizesse isso aqui, ó. Pá, poderia ser acima dessa linha rosa, compras, tá? Mas não fez, foi lá para baixo. Botamos lá para baixo agora. Por que lá para baixo, Cris? E não é esse pivô que está considerando? Não, porque anulou o pivô no momento que foi rompida a banda aqui, aqui assim, ó, tá? Anula o pivô, tá bom? Então eu pego e boto lá para baixo de novo, ó, lá no fundo, certo? Ou eu poderia entender que aqui, ó, aqui tem um fundinho também, tá? E é muito do timing. Qual que eu vou escolher? Eu sempre dou prioridade em escolher da linha amarela, porque é ela que vai definir realmente o melhor pivô, tá? O melhor pivô, certo? Porque aqui, ó, se eu coloco na linha branca, essa linha rosa, ó, aqui assim, eu poderia muito bem ter pego uma compra aqui, mas no momento que eu pego uma compra aqui, eu tomo um loss, ó, tá vendo? Então a linha amarela para o pivô, ela é muito melhor, tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho um rompimento, bota a linha para baixo. Aqui no fundo. Tem um outro rompimento aqui para cima, bota lá para cima. Tem um outro rompimento aqui, ó, e assim vai indo, gente. A gente vai fazendo isso no timing, no mercado. Ó, e vai fazendo, bota lá, bota aqui, bota lá, bota aqui, bota lá, bota aqui, até o momento que ele rompe. Ó, não rompeu, bota lá de volta. Ó, rompeu e voltou. Rompeu, rompeu, rompeu e voltou, pá aqui, pá aqui, pá aqui, e daí ele rasga lá para cima. Ó, daí a gente entende o contexto, que é o que eu falei, ó. Já que ele rasgou forte aqui, a gente tem esses topinhos aqui para considerar. Então, esses caras aqui, às vezes o pivô ele não acontece assim tão bonitinho. Esse cara aqui, ó, esse último cara aqui, ó, pá, pum, pou, tá? Esse cara aqui é o meu pivô, ó, pá, pum, pou, tá entendendo? E aqui a gente pode pegar uma compra ou até nessa movimentação maior aqui, tá? Então é sempre bom se afastar, ver o que está acontecendo e tal. Ó, por exemplo, ver o que está acontecendo. Ele está rasgando a banda demais, demais. Quando ele começa a rasgar demais, existe uma região lateral ali, tá? Muita briga, para cima, para cima, para baixo, né? Então a gente acaba definindo aqui, de repente pode até colocar, tá? Vamos encontrar aqui um timing, ó. Mas eu sempre prefiro, eu dou preferência para o último topo ou o último fundo, tá? E poderíamos colocar assim, ó.
uma região bem ruim de briga aqui também, tá? Mas isso, óbvio, já aconteceu, não tem como a gente fazer. Por isso que eu uso só essa linha e boto nos topos e nos fundos que rasgam a banda de Bollinger, tá? Ó, agora ele veio para rasgar aqui, ó. Exatamente, ele veio e testou, tentou rasgar e foi. Muito provável que tinha força compradora aqui, tá? Agora eu vou acompanhando, ó. Esse fundo não pode ser rompido. Ó, foi rompido, já não tem mais compra, tá? Agora ele rompe aqui e começa o próximo dia já lá para cima, ó. Lá para cima que foi compras, né? Então, tanto no gráfico de pontos do índice, né? Olha só, aqui tá a linha rosa que a gente acabou de botar no gráfico de movimento. Aqui, ó, olha só a porrada que deu. Eu aqui não curto muito, gente, fazer isso, tá? Fazer esse tipo de operação, né? Logo no começo, a VWAP tá bonita, tá escorando. Talvez, de repente, esse foi o maior gatilho, né? Melhor gatilho. Porque ele me mostra a rejeição em cima da VWAP. Ou até mesmo esse padrão de 3 aqui, tá? E aí é aquele trade, né? 9 horas, recém 9 horas, gente. Recém 9 horas. Você vai arriscar, se você vai arriscar essa compra, coloca a compra ou no rompimento, tá? No rompimento, ou na metade do box e bota bem aqui embaixo, ó, uns 100 pontinhos de stop. E aí deixa o trem andar. Se você está sentindo que tá bem confiante e tal, show de bola, tá? Agora vamos voltar lá pro gráfico de movimento de novo. Vamos lá, ó, lá em cima, lá em cima, lá em cima, ó. Ó, perceba que rompeu um fundo lá, ó. Eu sempre vou botando assim para cima, ó. Pá, rompeu um fundo, voltou a testar, gente. Olha só que coisa linda, né? Rompeu um fundo aqui, pã, 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 voltou a testar. E daí a gente tem esse contexto aqui, ó, que realmente, olha só que louco. Esse aqui é o pivô de baixa. Pão. E aqui ele já volta a testar. Então tem os pivôs simples e os pivôs complexos, tá? Isso é estudo, tá bom? Ah, poderia ter considerado esse fundo como um pivô? Também poderia, tá? Então, se eu faço esse estudo aqui, ó, do rompimento por... Cada vez que eu romper, eu boto a linha, então eu botaria aqui a linha, né? Tá? Então aqui rompeu, voltou na região de decisão, voltou para baixo. Olha aqui. Vamos ver no gráfico agora. Ó, a linha rosa. Perceba, olha ali, olha aqui, ó, a linha rosa, ó. Olha a linha rosa aqui. Olha aqui. Gente, olha isso aqui. Eu vendo aqui, o stop está atrás da VWAP muito bem posicionado, com o contexto do rompimento pivô, com um reteste aqui na região. Eu vendo aqui, boto lá, ó, o meu stop em 200 pontos. Deixa eu ver quanto é que tá. O meu stop tá, se eu não me engano, tá 150, 180 pontos. Mas como eu tenho a VWAP aqui me escorando, eu boto um pouquinho mais. Eu pago para ver, entendeu? E porque eu tenho a confiança. E aí, se a trend está acompanhando isso aqui, ó, olha aqui, ó, é 300 pontos, gente. Que é o meu alvo final, os 300 pontos. E aqui, ó, cara, se eu faço uma pressão assim só, cara, e depois eu começo a pensar, cara, eu operei bem, eu operei tranquilo, eu fiz o estudo, tá? Eu fiz o que eu tracei, por que que eu vou continuar a operar? Por que que eu não defino isso, cara? Se eu dou meu ponto de entrada, minha venda, e eu pego o meu, cara, já era. Se eu faço isso durante uma semana, eu sou lucrativo. Se eu faço isso durante 2 semanas, eu sou lucrativo. Se eu faço isso durante um mês, eu sou lucrativo. Se eu faço isso durante um ano, eu sou lucrativo. Não é só aumentar a mão do que ter excesso de venda e compra, excesso de operações. Você não precisa entrar nesse mercado para operar, operar, operar. Você tem que fazer a sua operação com excelência, com destreza, com maestria. Profissionalismo é isso, gente. Não é ficar take, 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 take. E daí no final do dia você olha, poxa, saí positivo no profit, mas pelas contas aqui, taxa e tal, não se deu o dia, não se pagou, entendeu? Tá? Então isso eu falo muito no módulo de gestão, tá? Beleza, gente? Então, para essa aula seria isso aí. Valeu, meu querido e minha querida. Tchau, tchau.